Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, o melhor podcast do mundo já, Ramon Araújo. Um grande abraço para você que está aqui conosco, aqui no Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu amigo Ramon Araújo. Ramon. Grande satisfação, Léo. Mais uma terça-feira estamos aqui para dar continuidade a esse projeto maravilhoso do Mais Fute, tentando trazer o melhor do conteúdo futebolístico, seja da Paraíba, seja do Nordeste, do Brasil, do mundo, para todo mundo que está assistindo a gente, deixando você bem informado dos principais fatos, né? Dos principais acontecimentos aí. A melhor análise da Paraíba, eu diria. Assim. Aí eu já rasgo o verbo e digo logo. E não vai ter concorrência. Não tem concorrência. Também a gente queria agradecer também a todo mundo que assistiu ao programa, que ouviu, que gostou, que interagiu com a gente. Exato. Agradecer aos nossos amigos, a galera da Pelada lá. A galera da Pelada. Mandar um abraço especial e pessoal da Pelada lá do seminário, especialmente aqueles que compõem a equipe do Dom Bosco, que eu estou aí, ó, vestindo a camisa hoje, o Dom Bosco. Equipe nova aí que tá surgindo aqui no cenário da Várzea ainda. Olha da Várzea aqui de João Pessoa. Mas claro, uma equipe aí, uma galera show de bola, rapaziada fenomenal. Mandar um abraço especial aí pra todo mundo que tá assistindo. É isso, Ramon. E hoje o programa, vamos ter o quê, Ramon? Hoje a gente tá com muito conteúdo bacana, como a princípio todo o programa, os dois primeiros programas foram, né? Mas esse especificamente... Primeiro só, né? No caso. Então, os dois, né? O primeiro e esse agora o segundo também, as pautas do nosso programa estão aí recheadas. Claro, a gente vai falar aí sobre a rodada que tivemos nesse final de semana da Série C e da Série D, como foram os clubes paraibanos. Clássico no sertão da Paraíba. Vamos falar sobre o caso. Inclusive tem camisa aqui, ó, Nacional de Patos. Reclamaram, né, Léo? Reclamaram. Com certeza, né, Ramon? Reclamaram que no primeiro programa, futebol paraibano, só tinha camisa de time carioca. Como é que pode um negócio desse? Olha, eu não vou tirar a razão deles também, Ramon. Realmente. Você tava com a camisa do Vasco, tinha uma camisa do Flamengo. Tem um negócio aqui do Didico. Exatamente. Aí os caras vão pensar logo que a gente tá querendo puxar saco do Jamais, pessoal do Sul, jamais. Né? A gente vai puxar saco do futebol paraibano. Sem sombra de dúvida. Já trazendo a camisa do Nassa aqui. E a gente pede também que o futebol paraibano puxe nosso saco. Exato. Vamos expandir cada vez mais as camisas do futebol paraibano aqui. A gente já pede aí, já faz aquele pedido especial para a equipe do Bela, a equipe do Campinense, a equipe Nacional de Patos, do Souza, CSP 13. Não, qualquer um. Qualquer um. Atlético de Cajazeiras. São Paulo Cristal. Quem quiser mandar camisa, a gente vai estar aqui, olha, ó. São Paulo Cristal, eu sou apaixonado naquela camiseta branca. A branca é maravilhosa. Linda, linda, linda. A nova camisa também, a camisa que o Nacional de Patos divulgou agora recentemente. Amarela, né? Que jogou linda, o clássico, exato, muito bonita. Maravilhosa. Podem mandar, gente, que a gente vai estar expondo aqui, claro, sempre divulgando e fortalecendo o futebol paraibano. Mas não é só disso que nós vamos falar hoje, né, Léo? Pois é, Ramon. A gente vai entrar num assunto sério também. A gente vai falar sobre Vinícius Júnior, que teve mais um caso de racismo, o 10º que ele sofreu, e parece que agora, depois de tanto sofrimento, talvez seja a gota d'água tanto para o Vinícius Júnior, tanto para o Real Madrid, tanto quanto para as pessoas. E a gente vai conversar um pouco sobre esse caso, né? A gente vai tentar fugir um pouco sobre notícias, porque a cada momento surgem notícias novas. Nova, né? E como aqui é um podcast semanal, não tem como a gente trazer todas as notícias, até porque elas vão se alternando. E talvez quando você estiver escutando isso, já surtiram outras notícias. Então a gente vai debater um pouco sobre o caso, falar sobre o que pode levar as pessoas a cometerem racismo com o Vinícius Júnior. Vamos falar um pouquinho sobre a Espanha também, que a realidade europeia é muito diferente da gente. E o futebol, apesar de muitos não acreditarem, também é político, também é social, também é humano. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso e, né, vamos falar tudo sobre isso e debater muito sobre isso, né, Ramon? Com certeza a gente vai falar sobre esse assunto, vamos tentar abordar aí diferentes aspectos do fato que aconteceu, mas claro, isso ao longo do programa. Antes de mais nada, eu só queria aqui destacar onde você pode encontrar o Mais Fute. Se você quiser assistir, acompanhar o nosso programa, você encontra a gente tanto no YouTube, através do canal do Mais TV, inclusive que proporciona todo o espaço, o ambiente aqui para que a gente possa fazer a gravação do nosso podcast, como também no Spotify. Você procurando lá no Spotify Mais Fute, você também consegue encontrar o nosso podcast. Vale também lembrar, Ramon, que se você quiser assistir só, por exemplo, a parte do Vinícius Júnior,
tá aqui na descrição, seja no Spotify, seja no YouTube, a minutagem certinho. Então, caso você não queira perder tempo, tem uma agenda corrida, obviamente, né? Exato. Então, clique aí no número que vai estar ali, a minutagem certinha, para você acompanhar e não perder nada aqui do Mais Fute, tá certo? Exatamente. A gente também aproveita para agradecer todo o espaço da Rede Mais que proporciona esse podcast estar acontecendo aqui para vocês acompanharem. E claro, sempre a gente lembrando que nós temos aí tanto o portal Mais PB, como também o programa Hora H, que você consegue acompanhar todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, também no YouTube da Mais TV e, claro, em diversas rádios espalhadas por toda a Paraíba. Onde você tiver, tem. Exatamente. É isso, mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute, tá começando agora. Obviamente, vamos começar logo pelo clássico do Sertão da Paraíba. Jogão pela Série D. Tivemos Nacional de Patos e Souza lá no José Cavalcante neste último domingo. 1-0, vitória do Nacional. Gol de Kel Baiano no segundo tempo. Olha, golaço. Diga-se passagem aí, né? Um tapa. Maravilhoso. E é um resultado que a gente, assim, talvez não estivesse esperando, né, Ramon? Exatamente, Léo. Para quem está acompanhando principalmente as últimas informações do futebol paraibano, quem tem acompanhado desde o início do ano, a gente vê que a equipe do Souza, disparadamente das equipes paraibanas que disputam a Série D, seria a equipe favorita para chegar à frente da competição, de ser uma das melhores classificadas aí do Grupo C da Série D. E a expectativa é que esse jogo fosse também uma realidade disso. Apesar do Nacional de Patos estar jogando a partida dentro de casa, se esperava que a equipe do Souza chegasse com um certo favoritismo. Mas acontece, né, Léo? Isso aí acontece em todo mundo. Clássico é clássico. Não tem essa história aí. É como se fossem duas pessoas do Brasil jogando numa Libertadores. Exatamente. Apesar de que, por exemplo, alguma equipe tenha mais vantagem, mais histórico na competição, quando elas se encontram nesse cenário, geralmente é muito equilibrado. É muito equilibrado. E o mesmo vale na Série D para as equipes paraibanas. Elas já se conhecem, têm uma rivalidade. Então, cada confronto vai ser, eu diria, até fundamental para conseguir ganhar pontos e se classificar para a próxima fase. E isso foi um retrato do jogo. Duas equipes que a todo momento estavam disputando e buscando o gol. Primeiro tempo, inclusive, extremamente equilibrado entre as duas equipes. Nenhuma das duas equipes assim se sobressaiu de uma forma muito maior do que a outra. Um jogo realmente muito equilibrado. E aí, novamente, o que a gente volta a dizer da partida anterior do Nacional. Na última semana a gente falou que o Nacional de Patos não venceu, perdeu o jogo. O Nacional de Patos ele vinha meio que mordido para essa partida, mas nos podcasts testes que a gente teve aqui, a gente falou sobre a vitória do Nacional de Patos, e uma coisa que o próprio treinador Rodrigo Fonseca destacou da equipe foi justamente quando não estava conseguindo furar a defesa adversária, recorreu ao chute de fora da área. No primeiro jogo do Nacional de Patos foi assim, o Nacional de Patos abre o placar com uma pancada fora da área, e aí o Kel Baiano usa do recurso do chute fora da área, já que o jogo estava bastante truncado. Ele acerta uma paulada lá no ângulo do goleiro do Souza, sem chances nenhuma. Ali poderia colocar quem você quiser, Courtois, Neuer, enfim. A pancada foi lá na gaveta. E o chute fora da área, existe hoje em dia um certo tipo de preconceito. Eu pra ser bem sincero, tenho um certo preconceito com o chute fora da área, porque muitas vezes ele é utilizado de uma maneira equivocada. Ou seja, as equipes optam por chutar de fora da área. Porque construir uma jogada. E às vezes tem capacidade realmente de chutar fora da área. Tem um chutador forte, né? A gente pode lembrar, eu lembro do Palmeiras, que tinha o Gustavo Scarpa. Scarpa chutava a torta direita no gol de longe. Se você tem esse jogador, você tem que arriscar mesmo. Mas também não pode ser a sua única opção. E aí é importante a gente destacar... E se o cenário, como você falou aí, o cenário pro Nacional estava difícil no jogo, então tem que arriscar. Né? E isso se torna também um reflexo muito, e a gente sempre destaca isso aqui,
que muitas vezes o próprio futebol europeu ele tem essa influência que acaba chegando, de certa forma, até mesmo nas bases do futebol brasileiro. O toque de bola, que é explorado há muito tempo, né, por conta do tic-tac do Pep Guardiola, muitas equipes acabam criando essa ideia de que para se construir um futebol, para se construir uma partida, tem que se criar jogadas através de toque de bola e tudo mais. E muitas equipes que têm esse tipo de recurso de jogo, às vezes não arriscam, às vezes se privam desse recurso que é o chute fora da área para poder tentar marcar um gol. E tem muitas equipes também que elas acabam copiando certos elementos, mas sem entender de fato exatamente qual que é a virtude disso. Então, por exemplo, a gente vê muito a saída desde trás com o goleiro. Você vê muitas vezes o goleiro trocando passes, construindo a jogada desde o começo, só que tem equipes que replicam isso e acabam simplesmente só copiando por copiar, porque é falar assim, se funciona, então vou fazer. Exatamente. E sem entender a importância. Mas não que seja o caso do Nacional de Patos, né, obviamente, mas voltando aí para um cenário assim de Série D, é uma vitória muito importante. Importantíssima. O time estava na 4ª colocação e agora chegou na 2ª colocação, 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. É importante esses jogos contra equipes paraibanas. Contra equipes paraibanas e as partidas que são disputadas dentro de casa. O Nacional já mostra que para se ganhar dentro do José Cavalcante vai ser difícil nessa série D. Ele mostra a força que a equipe tem dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Dentro desse clássico do Sertão, clássico que é muito tradicional aqui dentro do futebol paraibano. Porém, o contexto, como a gente já trouxe aqui para quem está assistindo, o contexto era de expectativa mais para a equipe do Souza. A equipe do Souza que era tida como favorita para essa partida. Então o Nacional também aproveita através dessa partida para mandar um recado e se recompor logo após a primeira derrota na competição. Uhum. A primeira derrota que foi dentro de casa a primeira derrota que foi fora de casa, na primeira parte da equipe fora de casa contra o Iguatu, que era uma das equipes que a gente inclusive discutia, que vai chegar forte para tentar conseguir essa classificação para a próxima fase. É uma vitória com uma mensagem para as outras equipes da Série D, uma mensagem que o Nacional de Patos não vem para só fazer campanha, ele vem também para tentar a classificação para a próxima fase. Vamos conferir aí o que falou o Rodrigo Fonseca sobre a partida, né? Obviamente a gente não conseguiu assistir a partida porque a Série D é meio complicada. Complexado isso aí, viu, irmão? É muito difícil de você acompanhar a Série D, mas vamos ver o que o Rodrigo Fonseca falou sobre a partida. Sentimento à flor da pele, muito feliz, né? A gente agiu com a razão, nem um pouco com o emocional. Soubemos conversar no vestiário, né? Dar moral para os atletas, chamar a atenção do que tinha que ser chamado. Os atletas tiveram esse entendimento, voltou com outra postura no segundo tempo, né? Buscamos o resultado, a equipe no segundo tempo foi uma equipe vibrante, uma equipe ativa, uma equipe que não deixou o adversário jogar, né? E, infelizmente no início do jogo não houve isso. Então poderíamos ter pagado caro por isso, né? Mas a equipe está de parabéns. Estou feliz com o resultado final. O desempenho do primeiro tempo me preocupa, temos que corrigir, né? Mas estou muito feliz com o resultado. A entrega nos deu resultado positivo no final. É importante esse destaque, né? Porque apesar da vitória, ele não se contenta. Não se contenta e vê que precisa de correções na equipe. Correções que, inclusive, ele destaca ali, principalmente no primeiro tempo. A equipe veio com uma postura na qual o treinador não se agradou. E aí já mostra que as mexidas, novamente, e isso é interessante. Na semana passada a gente destacou isso em relação à equipe do Campinense. Que o Luan Carlos ele destacou as mudanças no intervalo de jogo que mudaram o cenário da partida e o Campinense conseguiu a goleada contra a equipe do Globo. Dessa vez o Nacional de Patos mexe no time, o treinador Rodrigo Fonseca mexe no time, a equipe volta com outra postura para o segundo tempo e o resultado acontece. Ele destaca a entrega dos jogadores e isso, às vezes quando falta a técnica, falta a eficiência técnica e tática da equipe, às vezes a força de vontade ganha jogos e aí o caso do Nacional de Patos, a postura dos atletas mudou no segundo tempo, favorecendo o resultado. A gente tem que destacar também que a equipe do Souza é muito forte. Exato. Tem capacidade de propor o jogo, consegue, de fato, competir muito e, como a gente falou, era a favorita para a partida. E mesmo com a derrota, o técnico do Souza, o Renatinho Potiguar, falou que a equipe jogou bem. Vamos conferir aí o que o Renatinho Potiguar falou sobre a partida. Sobre a partida, a gente fez um bom jogo, né? Acho que o primeiro tempo
muito soberano na partida, né? Criamos 2, 3 situações reais de gol, né? Quase dentro da pequena área. Então a gente fez um bom primeiro tempo, né? Não sofremos contra-ataques. Nosso goleiro basicamente no primeiro tempo não trabalhou, né? E a gente não conseguiu concluir em gol as ações que a gente criou no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito tranquilo. No segundo tempo a gente voltou muito bem também. Eu acho que uma situação do gol, né? Uma ação individual, né? do atacante do Nacional, fez um belo gol. E aí depois a gente se apavorou muito no jogo, né? Muita pressa, né? Querendo empatar de todo jeito. E aí prejudicou um pouco a equipe no segundo tempo. É isso, né? Vamos acompanhar como é que vai ser a jornada de Nacional e Souza na Série D. O Nacional enfrenta o Santa Cruz neste domingo às 4 horas no José Cavalcante. Vai ser um jogo interessante. Importante para o Nacional de Patos para também mostrar que não é só contra as equipes paraibanas que o resultado vai vir dentro de casa. A equipe do Santa Cruz é uma das favoritas aí para se classificar para a próxima fase. E é uma oportunidade também do Nacional somar na competição e já se colocar também numa posição favorável dentro do grupo. Já para o Souza vai para mais um clássico, mais uma partida contra o Paraibano, contra a equipe do Campinense, dessa vez dentro de casa, no Marizão. E aí o Souza precisa e vem com essa responsabilidade, esse peso para o clássico, para poder vencer a partida depois da primeira derrota na competição. Exatamente, vai ser um jogo muito interessante, porque as duas equipes precisam muito dessa vitória. Eu acho que muito mais o Campinense do que o Souza. Mas depois dessa derrota contra o Nacional, acho que o Souza precisa de uma partida para se impor, principalmente até mesmo dentro do estado. Então, uma vitória também daria uma posição muito confortável no grupo. Porque se a gente pensar que o Santa Cruz vai ter um duelo difícil contra o Nacional. Nacional vai ter um duelo, obviamente, difícil com o Santa Cruz. Então, o Souza ele pode aproveitar essa oportunidade de enfrentar um adversário que conhece para conseguir somar pontos. Até mesmo porque a partida ela pode, inclusive, tirar pontos do Santa Cruz, que é um concorrente direto na competição, como também pode tirar pontos do Nacional de Patos, que se tornou também um concorrente direto. O Nacional de Patos empatou em número de pontos com o Souza, 2 vitórias e 1 derrota na competição, ambas equipes. E aí vai justamente também ajudar a equipe do Souza nesse sentido. Então o Souza joga com essa responsabilidade de vencer contra o Campinense e também torcendo na outra partida, porque o resultado pode também favorecer a equipe dentro da competição, independentemente da vitória ou do Santa Cruz ou do Nacional, se torna favorável para a equipe do Souza. E já puxando aí pro Campinense, né? Vamos falar agora do Campinense, que perdeu para o Santa Cruz pelo placar de 1-0 lá no Arrudão. Partida polêmica, viu? Uma partida que, assim... Ai, papai. Acho que faltou polêmica na partida, né? Não, se faltou polêmica, tá que nem... Parece uma edição do BBB, cheia de polêmica. Meu Deus do céu, tá parecendo bolso de político, não falta dinheiro aí pra poder falar, né? Bolso de político cheio de dinheiro, aí no caso dos jogadores tem... Nesse jogo aí, essa partida específica tem polêmica de sobra pra poder também falar. Porque teve confusão do treinador do Campinense com a arbitragem, treinador do Campinense fazendo gestos obscenos pra torcida do Santa Cruz. Aquilo foi muito bom. O gesto obsceno é maravilhoso. Tirando o dedo. Dando o dedo do meio. Mandando um dedal, né? Sendo generoso com a torcida. Exatamente. Agradecendo, que nem Ítalo Senna, saudoso Ítalo Senna de Recife, né? Agradecendo. Obrigado pela informação. Mas o pior é que ele tava certo, né? Não, exato. Aí o Campinense teve 2 gols anulados. Sendo que um não tava irregular. E o bandeirinha atrapalhou. Veja aí como é interessante o aspecto que a gente tocou na semana passada da Série D não ter jogos transmitidos. Na verdade, esse jogo em questão, salvo engano, foi transmitido na região do Recife. A região ali do Recife conseguiu, parece, uma emissora transmitir o jogo. Mas como dificulta, né? Até mesmo para você conseguir analisar um lance como esse. De que às vezes você precisa de uma imagem um ângulo diferente. Um ângulo específico. O que a gente tem é talvez uma filmagem ali da própria torcida, às vezes de alguém que estava ali na beira do campo. Exatamente. Que não dá para tirar muito, né? Mas o que falaram era que estava regular. Tava regular o lance. A equipe do Campinense
reclamou bastante de ter sido prejudicada do jogo, mas falando do contexto da partida em si, quem esperava que fosse uma partida de amplo domínio do Santa Cruz, não foi bem isso que aconteceu. O Santa Cruz, apesar de ter utilizado do fator casa, a pressão da torcida, se não me engano, mais de 30 mil torcedores do Santa Cruz presentes no Arruda. Porém, entretanto, todavia, a equipe do Campinense fez frente à equipe do Santa Cruz. Se não fosse por esse gol anulado, esse gol sendo validado, o âmbito da partida, o contexto da partida mudaria completamente. Principalmente porque a equipe do Campinense, nesse momento em que conseguiu os gols, foi o momento onde a equipe do Campinense cresceu no jogo, depois de ter tomado o primeiro gol. Muitas pessoas que acompanharam a partida falaram que o Campinense jogou muito bem. Foi uma partida que o Campinense poderia tranquilamente ter até vencido a partida. Então a gente fica curioso para ver como é que vai ser o Campinense nas próximas rodadas, porque eu tava conferindo aqui, eles têm uma sequência assim pesada demais. Eles vão enfrentar o Souza, como a gente falou, no Marizão no próximo domingo. Aí no outro domingo vai receber o Nacional de Patos no Amigão, depois vai vai lá pro Ceará enfrentar o Iguatu, que também é um adversário chato, difícil. Então é uma sequência dura pro Campinense, mas eles mostraram que tem capacidade. Tem capacidade. Já veio de boas partidas. Os resultados ainda não vieram. Ainda não apareceram. Teve uma vitória. Teve uma vitória convincente, muito convincente. Teve um empate também que o gramado prejudicou bastante. Tava melhor para jogar paintball. E agora teve essa partida que teve o problema com a arbitragem. Então o Campinense tá devendo em pontos, mas não tá deixando a desejar em campo. Exato. E eu acho que isso é o principal ponto. Eu acho que pro torcedor, o torcedor pelo menos ele começa a confiar mais no trabalho. O Campinense na partida contra o Globo, devido aos últimos resultados, o torcedor desconfiado ainda não lotou o Amigão como deveria ter lotado, não compareceu naquela presença firme, né? O jogo, a arquibancada bastante vazia. E o Campinense ele precisa do apoio do torcedor nesse momento, principalmente na competição, porque perde uma partida contra o Santa Cruz, vai para outra partida fora de casa contra o Souza, que é um adversário extremamente difícil também. E tentando não perder. E aí depois joga contra o Nacional de Patos dentro de casa. Então nessas partidas que jogam dentro de casa, o torcedor precisa declarar esse apoio à equipe que se estava esperando que precisasse mostrar algum tipo de resultado. Pelo menos eles estão mostrando que a equipe é uma equipe qualificada, que dá sim para conseguir voos maiores dentro da Série D. Agora sim, uma crítica que a gente também precisa fazer e destacar, que o próprio Luan Carlos ele fez na primeira partida do Campinense na competição, que é da questão da arbitragem. Só o árbitro de campo é de outro estado. O restante todinho, o quarto árbitro, os bandeirinhas, todos são do estado onde o jogo está acontecendo. Então, por exemplo, vamos dizer, ele criticou isso, inclusive, na entrevista, a gente vai ver daqui a pouco, mas não é só o fato de ser vamos dizer, a partir de Pernambuco, toda a arbitragem é de Pernambuco, apenas o árbitro que é de fora. Ele criticou, inclusive, das partidas aqui na Paraíba também serem no mesmo formato, porque no entendimento dele, isso prejudica até mesmo as decisões de campo, as decisões que são tomadas durante a partida. Assim, obviamente, eu não vou dizer que existe um certo tipo de manipulação, eu acho que isso é balela, mas é tendencioso. É tendencioso. Porque você dá margem ao tendencioso, para você acreditar que aquilo é, de certa forma, problemático. Ele faz a crítica à CBF, de que a CBF fala que isso é para conter os gastos, evitar os gastos, mas ele fala... Porque não pega do Ceará, do lado. Ceará, Rio Grande do Norte. Um ponto interessante, Léo, que a gente precisa destacar é que, em relação aos campeonatos de Série D e Série C, o que a gente escuta mais a crítica é porque é futebol de várzea, as equipes são equipes amadoras, não são equipes sem planejamento, são equipes que de toda forma, vão para disputar o campeonato de toda forma, mas também cadê o incentivo da própria federação, da Confederação Brasileira de Futebol, de
cuidar daquilo dali, de investir naquilo dali. Como é que a gente falou sobre o ponto dos patrocinadores? Como é que os patrocinadores vão chegar junto das competições se a própria CBF não tem esse cuidado, não tem esse zelo? Eu digo zelo mesmo pela competição, pelos atletas. A CBF pagou, né, pelo direito de transmissão da Série D, só que parece que fez pouco caso. Deixou assim. Fez assim, cumprimos nossa parte, sabe? E isso não é o suficiente, sabe? A gente preza pelo futebol de todas as divisões de qualidade. E aí, nesse cenário, fica cada vez mais evidente a importância da criação de uma liga, seja a Liga Forte Liga Forte de Futebol, seja a Libra, sabe? Então, cada vez mais cresce esse cenário para que a gente acredite que a criação de uma liga que cuidará das séries A e B seja fundamental para a existência das séries C e D. E eu não falo só disso, não. Eu falo até mesmo do Brasileirão Feminino, que muitas vezes... Que o descaso talvez o descaso é seja muito maior muito também. maior. Porque a gente tem a série A, A1, A2, A3, sabe? E Brasileirão de aspirantes, Brasileirão sub-20, até mesmo competições de seleções, assim, sabe? Então, a gente vai... É importante a gente falar sobre essa ligação essa importância de ter uma liga no Brasil, porque talvez a CBF vá colocar a sua atenção em outro lugar, sabe? Onde esteja A Série A mais, talvez ocupe muito espaço. Então é importante ter essa noção, principalmente no Brasil, que é um país muito grande, com populações muito grandes nas cidades até mesmo mais afastadas. Se a gente pensar aqui que, por exemplo, na Paraíba, João Pessoa é a capital, assim, do Nordeste, que talvez seja número 4, número 5 em questão de habitantes. A gente pode colocar Fortaleza à frente, a gente pode colocar Recife, Salvador, talvez até Natal. Então, imagine, e mesmo assim, João Pessoa tem 700, 800 mil habitantes e tem um Botafogo da Paraíba aqui. E você ir lá pro interior, tem um Campinense, tem o 13, sabe? Então é muito grande, existe mercado. Então não tem como a CBF deixar de dar valor para isso, deixar né? de lado. Vamos escutar aí o que é que falou o treinador do Campinense, o Luan Carlos, para entender também a visão dele sobre o jogo e também ainda bastante irritado depois de ter sido expulso de campo. Mas a leitura dele de como foi a partida. Será que ele mostra o dedo do meio? Vamos ver, Vem jogar aqui no Arruda, tiver uma terceira equipe ajudando a equipe da casa, fica difícil o Campinense algum dia conseguir vencer aqui, sabe? Não estou falando dos 2 gols anulados, acredito que um até bem anulado. Estou falando da forma e do critério que a arbitragem teve no jogo de hoje, sabe? Será que é papel do quarto árbitro intimidar o treinador o jogo todo? Apontar o dedo na cara do treinador? Isso deve estar filmado em algum lugar. Quando a gente toma o gol, ele chega no meu banco e fala assim, agora a sua equipe vai ter que correr atrás do placar. Ele está ali para isso? O quarto árbitro está ali para isso? Será que essa é a função dele? Eu só estou perguntando, porque se essa for a função dele, insultar a equipe técnica de qualquer uma das equipes, se essa for a função dele, está tudo certo. Porque o que ele fez hoje foi vergonhoso. E aí ele chama o árbitro para me expulsar, segundo ele que eu fiz um gesto que a equipe está sendo roubada. Eu me assusto, sabe? A arbitragem, quando erra, ela se defende dizendo que é ser humano, que pode errar. E os jogadores em campo? Também são seres humanos, também vão cometer erros. Eu respeito a arbitragem em relação a isso. Agora vamos ser minimamente justos. Palavras fortes e... Fico até sem palavras de falar alguma coisa. Ele ainda muito... E foi muito eloquente, né? Ele tava de cabeça quente, mas a serenidade dele falou muito consciente aí, fez duras críticas à CBF em si, enfim, a toda a equipe de arbitragem também do jogo. Pois é, vamos avançar aí, Ramon, falar agora de Série C. Série C. Nosso queridíssimo Botafogo da Paraíba. O Belo. Jogou no Almeidão no sábado, enfrentou o Pouso Alegre e empatou em 1-1. Eu ia falar um gol do Netinho, mas eu acho que gol é pouco, né, meu amigo? Foi um golaço. Foi um golaço do Netinho, de falta, ó. Uma beleza. O Botafogo, especialista em bola parada, não é só no Botafogo que ele é o cara das bolas paradas, nas outras equipes que ele passou, inclusive o Ipiranga, ele é muito conhecido
justamente por ter esse chute qualificado. Foi um golaço, o gol inclusive botou o Botafogo de volta na partida. O Botafogo, a partir daí, teve inclusive a oportunidade de vencer o jogo, mas acabou se sofrendo muito em relação ao gol que tomou ainda no primeiro tempo. Sim. Um gol, assim, inclusive questionável. O Mota não estava no gol. Quem agarrou nesse dia foi o Gustavo, goleiro reserva. A torcida pegou um pouco no pé do goleiro reserva da equipe do Botafogo, acreditando que aquela bola dava para defender. Enfim, fica aí o questionamento em relação ao lance. Não dá pra ficar criticando, exato. sabe? Poderia acontecer, poderia defender, não poderia. Foi um lance de jogo. O que acontece é que o gol no primeiro tempo deixou a equipe do Botafogo um pouco desestabilizada. Inclusive saindo um pouco da proposta do próprio Felipe Surian durante a partida. E aí no segundo tempo volta a ser um Botafogo mais com a cara do treinador, consegue esse gol de falta, teve oportunidades ainda para poder ganhar. Só um destaque, eu acho muito legal você falar assim, com a cara do treinador, que a gente já está reconhecendo no Botafogo esse cenário que o Felipe Surian trouxe, né? Exatamente. Uma equipe intensa, que gosta de jogar no campo ofensivo, transição, é forte fisicamente, obviamente tem dificuldades com a parte física, que é natural, mas é uma equipe que está mostrando o seu potencial, está mostrando sua qualidade e enfrentou um adversário que também tem essas mesmas características. Pouso Alegre é uma equipe que surgiu, né, agora na Série C, subiu da Série D do ano passado e está fazendo um campeonato decente, começou muito bem e tem justamente essa proposta mesmo de um futebol mais intenso, assim como o Botafogo está propondo. O que eu acho interessante desse jogo, e esse jogo também, assim como o jogo do Nacional de Patos, transmitiu uma mensagem para o torcedor, eu vejo também esse jogo trazendo também uma mensagem para o torcedor do Botafogo. Qual seria essa mensagem? De que a Série C, talvez o torcedor do Belo tenha se iludido muito com as duas primeiras partidas. Torcedor do Belo se iludir? Característico, né, da própria torcida. Mas porque o torcedor, acredito que olhando para o cenário dos dois primeiros jogos, acreditava que o Botafogo seria uma equipe extremamente imponente, assim, que não teria adversários para poder bater de frente com o Botafogo dentro da Série C. Só que é uma competição muito difícil e é um grupo também do Botafogo, um grupo muito forte, com equipes muito fortes, e a gente começa a ter noção agora de como a Série C é um campeonato extremamente nivelado. É um campeonato muito assim, muito as equipes são muito iguais. Você lembra do Remo que a gente conversou? Falando que o Remo era uma equipe boa, que deu trabalho pro Corinthians na Copa do Brasil. Exato. 4 jogos, 4 derrotas. E aí você vê a realidade do cenário do próprio campeonato através dessas partidas. O Botafogo contra o América de Natal teve momentos em que você olhava assim, o Botafogo dá para ganhar tranquilamente do América de Natal. Mas teve outros momentos que o América de Natal também foi extremamente forte no jogo. O Pouso Alegre, o primeiro tempo, foi da equipe do Rio Grande do Sul, como o segundo tempo foi da equipe do Botafogo. Então, o que eu consigo observar diante desse cenário é que a competição agora, talvez o Botafogo tenha experimentado mais a dificuldade da competição. Não que as duas primeiras partidas não ofereceram isso, mas agora o torcedor ele vê com mais clareza, eu acredito, através desses dois últimos jogos, como a competição é mais nivelada. E isso também permite que o Botafogo faça os ajustes necessários. A equipe do Botafogo é importante a gente destacar que ainda é uma equipe recente, porque foi montada há menos de 2 meses. Trabalho novo, treinador novo. Então é até natural, a gente já conversou aqui, o Botafogo, por enquanto, tá sem perder. Exato. Tá com uma invencibilidade, mas a gente sabe que vai perder jogos. Vai perder. Vai empatar jogos em casa. Então é importante a torcida ter calma, porque é um trabalho novo, as coisas vão se adaptar. Isso. E se não se adaptar, não tem problema, porque acontece mesmo. Acontece. Por ser o início de trabalho, esses jogos até, apesar da torcida, mas já tá pra valer, mas servem também de teste para as correções necessárias do Felipe Surian dentro e ao longo da competição, para poder ajustar esse time, para ficar cada vez mais encaixado e mais ajustado. Exatamente. E quem falou aí sobre a partida, também um pouquinho sobre esse início de temporada do Botafogo com o Felipe Surian, foi o queridíssimo Wesley Dias. Vamos conferir o que o Wesley Dias falou sobre esse início de temporada aí. Cara, foi um início de competição muito importante.
O Surian chegou outros jogadores que incorporou o elenco, a gente deu outra cara para a equipe e também o início da competição foi muito bom, porque a gente entrou com uma postura diferente e empurrando os adversários, jogando para somar os 3 pontos, seja em casa ou fora, e eu acho que isso é muito importante. É isso. Aí. Vamos conferir aí também como é que vai ser essas próximas partidas do Botafogo, porque vai ter jogos importantes, porque o Botafogo ainda tá no início de temporada, mas até o momento tá numa posição confortável, não perdeu, 3ª colocação na Série C, 8 pontos, tá ali só atrás do Confiança e do São Bernardo. São Bernardo, ó. O São Bernardo. São Bernardo, eu gosto muito de São Bernardo por motivos óbvios, de nascer lá, então eu sou suspeito pra falar, mas o Botafogo aí vai ter uma sequência assim curiosa, porque o Figueirense é sempre muito difícil. Time tradicional do futebol brasileiro. Time tradicional. Depois volta aqui pra João Pessoa pra enfrentar o Floresta numa partida que acho importante vencer. E depois vai viajar lá pro Amazonas, enfrentar o Amazonas. Então você pensa, a viagem, o Amazonas teve um bom início de campeonato. Então, ó, e depois vai enfrentar o Volta Redonda fora de casa, hein? É complicado. É complicado. São viagens desgastantes, a gente também destaca isso aí. Sai daqui da Paraíba pra poder ir pra Manaus. Olha só isso aqui. Vai de João Pessoa pro Amazonas pro Rio de Janeiro. Exato. E Rio de Janeiro de volta pra cá. Então, é cansativo, são partidas que são viagens desgastantes pros atletas, um nível físico. A gente destaca sempre isso, né? A questão física dos jogadores vai ser exigida bastante. Eu lembro também uma vez que o Palmeiras, no início do Abel Ferreira, ele tinha uma proposta muito de um Palmeiras muito rápido. E depois que a sequência de jogos bateu, o Palmeiras deixou de fazer isso por conta do físico. Então, talvez seja algo pro Botafogo se pensar. Exato. E aí o Felipe Surian, com certeza, ele junto com a equipe de analistas dele, tá observando esses detalhes. Provavelmente, talvez, até a característica de jogo possa mudar, já que é uma característica de um jogo mais intenso. Ele pode se adaptar a esse tipo de ocasião. Mas aí é esperar agora para ver os próximos jogos. O próximo jogo do Bela aí vai ser no domingo que vem, dia 28, às 4h30 da tarde, contra o Figueirense, lá em Santa Catarina. É isso, vamos mudar de assunto? Bora? Agora o assunto vai mudar. Vou até pedir pro nosso queridíssimo Marcelo Gomes até tirar a trilha, porque é um assunto sério que a gente vai falar aqui, né? Mais uma vez, Vinícius Júnior foi alvo de racismo na Espanha. No jogo contra o Valência, tá no final da La Liga. 35ª rodada. 35ª, né? Nessa rodada, né, mais uma vez, o Valência estava ganhando por 1-0. Mais ou menos ali por volta dos 70 minutos, né, que são os 25 minutos do segundo tempo. Vinícius Júnior, a torcida estava gritando macaco, né, no espanhol mono, pro Vinícius Júnior. Uma situação que já aconteceu antes, que constantemente ele vem sofrendo na Europa. Só o Vinícius Júnior teve 10 casos de racismo, né? Envolvendo ele. Então, não é algo novo. É algo recorrente. Exato. E não é algo desse ano. Há 2 anos, desde 2021. E se a gente lembrar também, que eu lembrei muito de um caso, na época que o Vinícius Júnior estava no Real Madrid Castilha, depois que ele veio do Flamengo, um jogador mordeu a cabeça do Vinícius Júnior. A gente... Cara... Que é isso, hein? E vamos destacar aqui para falar sobre essa questão aí de racismo, que é o seguinte: não precisa apenas xingar a pessoa de macaco para que seja configurado racismo. O cara, sem nenhuma noção, assim, morder a cabeça do Vinícius Júnior é um ato de racismo. Porque ele não morderia de um cara branco. Assim, o nível desse assunto, a proporção do assunto, ele chega a estourar e
essa tá estourando o explosão. balde. Exato. Porque chegou ao limite da coisa. É aquele negócio, né? O balde chega a um momento onde tá com tanta água que ele vai transbordar. E foi o que aconteceu nessa situação. O Vini, ele vinha desde o início da temporada. Isso aí é desde o início. Basicamente, quase todos os jogos que o Vinícius Júnior jogou fora de casa, houve algum ato racista contra ele. E isso não é coincidência acontecer com ele neste momento. É importante a gente destacar alguns detalhes. Essa é a melhor temporada de Vinícius Júnior disparada, vestindo a camisa do Real Madrid. Mais de 20 gols, mais de 20 assistências. Se tornou o protagonista dessa temporada do principal clube do mundo, do maior clube do mundo, o Real Madrid. E aí, não à toa, é importante também destacar, Vinícius Júnior tem 22 anos de idade, é um menino ainda. Eu tenho 25 anos, 3 anos mais novo que eu me considero ainda um menino, imagine um menino de 22 anos. Eu sou mais velho que ele. Exato. Tem 23, né? Eu tenho 23. Então, é como um cara desses aqui, desses dois caras aqui que estão falando. Nosso brother. Exato. Com 22 anos, já é o principal jogador do principal clube do mundo. E aí, não à toa, as equipes, as torcidas adversárias começam a se incomodar. Em 2 aspectos. Seja porque ele é o principal jogador de uma liga, do principal clube do mundo, que é, inclusive, odiado por maior parte das equipes da Espanha, por ser o Real Madrid. Uhum. E o outro aspecto é justamente de ver o sucesso de Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid e se incomodarem com esse sucesso. A gente também pode colocar na balança alguns outros temas que, assim, não devem ser considerados, mas que muitas pessoas apontam, que tentam justificar, tentam relativizar esse caso, que não é justificativa nenhuma. Mas tem muita gente que aponta o estilo de jogo do Vinícius Júnior, que no inglês eles chamam do Brazilian Flair, que é aquele jogador que tem um drible muito... Sabe aqueles dribles excêntricos, rebuscados? Se a gente pensar, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, se a gente pensar nos dribles dele, é aquele drible meio pra frente do Messi. Acho que o Messi até é uma melhor... um exemplo, que o Messi, ele pega a bola e arranca, sabe? O brasileiro, ele tem aquele toque, tem aquela ginga. É a mistura do futebol com a arte de dançar. O brasileiro tem a malemolência. Que a gente viu no Ronaldinho Gaúcho, que a gente vê no Neymar, no Antony, no Rafinha e vê principalmente no Vinícius Júnior. Então, o povo tenta justificar isso, mas não é direito nenhum, porque... Dizem que é até desrespeito do jogador brasileiro. A forma dele dançar também nas comemorações. Exatamente. Sendo que já aconteceu em outros cenários e não teve problema nenhum, né? Obviamente que, até mesmo aqui no futebol brasileiro, eu lembro da época do Santos, o Neymar, André, Paulo Henrique Ganso dançavam muito e muitos tiravam como provocação. Exato. Mas assim, não justifica. Não justifica. Nada justifica a pessoa cometer um ato racista com outra pessoa. Exato. E esse caso do Vinícius Júnior, ele se torna ainda mais grave, e a gente precisa destacar isso, né, Léo? Porque a repetição. A repetição são 10 partidas na temporada em que ele é vítima de algum ato racista. E dessa vez, não um torcedor, não um grupo de torcedores, mas um estádio gritando. Dezenas de milhares de pessoas. A cena é muito pesada. Irritante, é muito pesada, porque o narrador, acompanhando o jogo pela ESPN, o narrador, quando ele silencia e você tem aquela oportunidade de escutar o som ambiente do estádio, é incrível. Assim, não é a torcida gritando o nome do Valência, é a torcida incrível gritando de surreal. Exato. Que a gente não imagina que isso poderia acontecer em 2023. Um estádio, literalmente é um estádio gritando mono, que é macaco em espanhol. E a gente fala do Valência, mas já aconteceu com diversas equipes. E isso eu tô falando só do Vinícius Júnior. Aconteceu em 2021 contra o Barcelona, no Camp Nou. Todos fora de casa, tá? Bom destacar. Aconteceu contra o Mallorca. Aconteceu contra o Atlético de Madrid. Aconteceu contra o Valladolid. Aconteceu de novo contra o Atlético de Madrid. Teve também aquele caso de colocarem um boneco enforcado. Que apesar de não ter nenhuma referência racista, como por exemplo chamar de macaco ou qualquer outro do tipo, incitação ao ódio, né? Você incitar o ódio ao jogador é uma forma de racismo. Na partida, inclusive, contra o Barcelona... Aconteceu isso com o Cristiano Ronaldo? Você lembra? Acho que não.
A torcida do Atlético de Madrid odeia o Cristiano Ronaldo. Já botaram ele pra enforcar. Colocado num boneco, não. Exatamente. Porque o ódio com o Vinícius Júnior é maior. E aí um detalhe interessante, a torcida do Barcelona, numa das partidas, gritou morte ao Vinícius. Veja, o negócio, ele é tão estrondoso, que não é mais tipo assim, macaco e tal, é até partindo pro lado da própria incitação ao ódio, à violência, à morte mesmo do próprio jogador. Pois é, só fechando a lista aqui, tem Osasuna, Betis, Barcelona de novo e Valência, como aconteceu. Se a gente pegar aqui na geografia espanhola, a gente tem acontecimento no País Basco, em Sevilha, na Catalunha, em Madrid. Então, várias regiões. É um problema da Espanha. Inclusive, aqui eu até vou puxar outros acontecimentos que aconteceram só na Espanha. Teve caso com o Iñaki Williams e o Nico Williams, né? Os dois irmãos. Os dois irmãos que jogam no Atlético Bilbao também foram vítimas de racismo, chamados de macaco, ou a torcida gritar, fazer o som do macaco. Então tem também o Ácapo, né? O jogador do Cádiz, na época do Cádiz. Tem também o Samuel Chukwueze, do Villarreal, que também já sofreu racismo. Isso eu estou falando só na Espanha. Se eu estender por outras épocas, a gente vai ter caso com o Ronaldo Fenômeno em 2005, contra o Málaga. A gente vai ter Dani Alves, né? O famoso caso que até virou uma grande campanha, Somos Todos Macacos, se lembra? Perfeito. Surgiu jogaram a banana pro Dani pegou a banana, comeu um ato assim que, assim, incrível do Daniel Alves, que foi muito forte e foi numa partida contra o Villarreal, mas a gente já teve vários casos também, por exemplo, o Eto'o, que não é um brasileiro, mas é um camaronês negro. E aconteceu 3 vezes entre 2004 e 2006 e 3 times diferentes: Getafe, Albacete e Zaragoza. Então, é algo que na Espanha é recorrente. Só que o que chama mais atenção cada vez mais é que o Vinícius Júnior é numa proporção bizarra. Não, tomou um nível. E assim, e veja, é por isso que eu enfatizo. Rivaldo também, né? Exato, já sofreu o Rivaldo. Eu lembrei agora também tem um cereal espanhol que eu esqueci o nome do cereal, mas é um cereal que é meio que tem 3 pessoas negras que meio que são os criadores, que cultivam, sabe? E eles são utilizados na capa desse cereal. E tem comercial, né, que utiliza a imagem dessas pessoas negras. E já teve um comercial que foi o Rivaldo, Roberto Carlos e Denilson. 3 homens negros brasileiros, né, representando um cereal racista. Isso. Num comercial veiculado em televisão, em rádio. Exato. Então, é uma loucura a gente pensar isso, né? Não, e assim, a gente entende também, a gente não vai estar aqui também só apontando o dedo para a Espanha, que só tem isso na Espanha. Não, isso é no mundo todo. A gente vê a presença forte de ações de... Já que você citou, vou puxar casos que aconteceram só neste ano, tá? Perfeito. Pode falar, Léo. Se eu puxar mais, vai ter muito mais. Então, assim... É loucura. Vamos lá. Vamos lá. Atiraram uma banana contra o Wendel numa partida do Zenit em fevereiro. O Malcom, né? O Malcom também, do Zenit. Isso não agora, mas... Quando ele chegou, né? Quando ele chegou, ele sofreu muito também. E algo recorrente no Zenit. Eu encontrei uma matéria no blog do Gustavo Hoffmann, grande jornalista da ESPN, de 2012. Falando que diversos jogadores que passaram pelo Zenit, Rafael Carioca, Ari, vários jogadores em algum momento sofreram um tipo de racismo em algum momento. Isso em 2012. Aí, nesse ano ainda teve um Titi e Banda, 2 zagueiros do Lecce, que estavam numa partida contra a Lazio. Lukaku sofreu racismo numa partida contra a Juventus. E, cara, isso foi só nesse ano. Não. Os casos... E é por isso que a gente não pode estar pegando esse assunto e não falar desse assunto ou falar para os atletas
que estão sofrendo esse tipo de caso para ficarem calados e responderem na bola, porque, veja, o próprio Vinícius Júnior, o que ele mais fez nessa temporada 2022-2023 foi responder na bola. E não é o suficiente. E não é o suficiente. Não é o suficiente porque, veja só, se a tendência era, se ele ficar só na bola, isso vai parar, os caras vão parar de fazer isso. Mas todos os jogos, 10 partidas que isso aconteceram, e nessa agora um estádio inteiro. Então é o quê? É realmente permitir que o atleta vivencie essa dor. Seja exposto a essa situação. Seja exposto a essa situação e viva essa dor, esse sentimento de dor, porque para quem sofre, é uma dor que a gente não consegue transparecer, a gente não consegue explicar aqui em palavras. E esse atleta tem que conviver com isso, sem reagir, calado na dele, sem falar nada. E ainda mais, sem a federação dar o suporte, sem o próprio clube, o Real Madrid, que agora dessa vez se manifestou de uma forma mais forte, mas que nas outras vezes também não se manifestaram e não se colocaram como deveriam. Os próprios atletas do clube do Real Madrid faltaram também ter essa... A 10ª vez. Exato. A 10ª vez, a gente frisa isso aqui, na temporada. Então, faltou essa ação também mais incisiva nesses casos. E a própria La Liga. E a gente vai dispensar comentários, porque o presidente da La Liga, uma aberração os comentários que ele fez referente ao Vinícius Júnior. O dirigente do Valência fazendo comentários... O técnico do Valência, exato, falando que o Vinícius Júnior tinha que pedir desculpa pra torcida do Valência. Porque falou que a equipe do Valência ia descer para a 2ª divisão. O que é isso comparado ao que a torcida fez com o jogador? Com o ser humano Vinícius Júnior? Então, a gente pega o fato em si e a gente observa as ações da sociedade. O próprio repórter que chega depois do jogo e pergunta para Vinícius: você vai pedir desculpa à torcida por ter feito pelas provocações? É o tipo de pergunta que o cidadão vai fazer pro cara que acabou de sofrer um ato, uma agressão. É uma agressão, é assim, uma profunda agressão, porque é uma agressão que não é um ato de um soco, de desferir um golpe. É algo que toca a alma. É a alma do cidadão. É o ser Vinícius Júnior. Aí a gente entra nesse assunto, não tem como falar do cenário europeu, né? Porque... Vamos entender um negocinho. Lá na Espanha e até mesmo na Europa, essa questão de racismo ainda é muito, muito ultrapassada. Muito ultrapassada, no sentido de que a própria justiça não lida isso da melhor forma. Na Espanha, o ato de racismo, o crime de racismo, não é um crime específico. É um crime, a mesma coisa que eu chegasse e falasse assim: Ramon, você é boboca. É o mesmo peso. E eu fosse condenado, por exemplo, por injúria, ou por calúnia, ou alguma coisa relacionada. É a mesma. Não existe uma ideia, uma lei que consiga contemplar apenas o racismo. E sabe, o que me assusta no mundo é que nós, aqui do Brasil, temos muito problema com racismo. Seja o racismo estrutural, seja questões que a maior parte das pessoas pobres no Brasil são negras. Então, tipo, aqui no Brasil, a gente já vive esse problema, já vive essa questão. E a gente é muito mais avançado que outros países da Europa. E aí a gente entra no cenário europeu. Qual que é o cenário europeu? Conflito constante com imigração. Muitos imigrantes da África, até mesmo de outras regiões, tentam chegar na Europa toda vez. E é uma pauta muito forte. Exato. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, que é justamente essa questão. A gente deixa os imigrantes entrarem no Exato. nosso país, a gente vai... Eles falam nesse sentido, tá? A gente vai deixar correr o nosso país para que porque eles cheguem... A sensação que eles têm e é o que eles transmitem é porque eles sentem como se a terra dele é uma certa forma de colonização por parte dos africanos, dos asiáticos, dos sul-americanos que migram para a Europa. A sensação que eles têm, e é o que eles transmitem, é de acontecer uma colonização inversa. Ou seja, os europeus que tomaram conta da América, que colonizaram a América, que colonizaram a África, o processo está sendo reverso e de maneira
de certa forma, pacífica, como se o estrangeiro chegasse lá sem a necessidade de como eles fizeram, que muitas vezes foi através da força, da violência, principalmente aqui na América e na África. E aí eles sentem, nesse sentido, se sentem ameaçados, tendo seus empregos roubados, suas famílias roubadas, como eles mesmos expressam isso, e aí cometem esse tipo de ação com o intuito de realmente ser contra, de realmente combater essa imigração, essa vinda de outros estrangeiros para os seus países. Isso não é só na Espanha, isso acontece na França. O Mbappé, um tempo desse, o Mbappé, antes da Copa do Mundo, se questionava se ia continuar defendendo a seleção francesa, uma seleção na qual o povo era contra as pessoas da cor dele. E os campeões do mundo, a grande maioria, até mesmo o time titular, é praticamente composto por pessoas negras. Exato. E é filhos de imigrantes. De imigrantes africanos. E é uma questão muito forte isso, e principalmente na França. Eu acho que a França até mesmo é um pouco mais avançada que em outros países nessa questão, porque ela teve uma maior liberdade para que imigrantes chegassem no país, mas ainda é uma pauta. A questão é que a Europa é muito mal resolvida com racismo. Isso é fato. Isso é fato. E isso perpetua não só na Europa, como acontece na Argentina, que a gente vê casos... É um país... assim, não digo nem predominante, é um país, eu digo, se não é 100%, é 99% da população, 95% da população de brancos, inclusive... Que se acham europeus na Argentina, isso que é o pior. Europeus. Exato. E a questão é que, além de ser mal resolvida a Europa, desde do seu período imperialista, desde as suas questões, crimes contra a humanidade, porque... Por exemplo, recentemente a gente teve aí família real coroando o rei. O que é a família real? Da onde que eles tiraram o dinheiro deles? A influência deles? É imperialismo, colonialismo, genocídio. Então, a Europa é muito mal resolvida. A Europa é uma região que perpetua e que até agracia esse tipo de crime contra a humanidade. E na Europa, né, se a gente lembrar, existem ditadores que propagaram ainda mais crimes de violência humanitária. E isso, obviamente, eu não estou falando só daquele cara do bigode, né, Adolf Hitler, mas também teve, principalmente na Espanha, se a gente lembrar, Franco, teve na o Franco, Mussolini um pouco antes, Mussolini na Itália. E, curiosamente... Nós temos também aí ditadores também, que a Rússia, existe esse problema também do racismo muito institucionalizado. Questão de LGBTfobia também. Exatamente. E aí também você tem as revoluções que aconteceram na Rússia, que também trazem ditadores como o próprio Stalin, que é um outro nome que matou centenas de pessoas, enfim. Mas a realidade é que, dentro do âmbito europeu, a presença de figuras ditatoriais que não só sufocaram e oprimiram populações, seja de etnia diferente ou imigrantes, como foi o caso, por exemplo, na Alemanha nazista e na Itália também fascista, porque as duas populações eles foram afetadas. Não era só questão étnica, era também questão dos imigrantes, dos estrangeiros que habitavam dentro do país, que houve o combate, principalmente na Alemanha, que é a questão ali com os judeus, né? E, curiosamente, esses casos de racismo, não querendo assim, apontar dedo, mas existem 2 países que são os mais problemáticos, que se chama Itália e Espanha. As raízes são muito mais fortes. Nesses 2 cenários, a gente teve 2 grandes ditadores, que foi o Franco na Espanha e o Mussolini na Itália. Nesses países, existem muitas torcidas, alas de torcedores, que se identificam e se colocam como nazifascistas. O Napoli não, mas a Lazio lá de Roma, é muito conhecida por ter uma ala fascista, nazista, de torcedores que... Já teve caso daquele cara que tem a águia, né? Da Lazio, sim, que passeia, fazendo saudações nazistas. Sim, sim. Então, é algo que a gente tem que pensar e entender por que isso acontece. Porque é muito fácil a gente ficar batendo e falando aqui.
racismo é errado. Obviamente, racismo é errado. Mas por que ele acontece? E a gente está falando que essa é a herança da ditadura. Essa é a herança da violência que existiu não só aqui no Brasil, como muitos sabem, como muitas pessoas batem palma para a ditadura aqui no Brasil, mas como também a ditadura lá na Europa. E um ponto importante, Léo, e aí a gente também faz essa cobrança em cima das punições nesses atos racistas dentro do próprio esporte. A gente pega esse âmbito histórico para poder que você que está nos assistindo ter a consciência do porquê esse tipo de coisa acontece e como essas coisas também não são penalizadas da maneira como deveriam ser. E aí o que nós cobramos não é só eu e Leonardo aqui que nós estamos falando no programa, não é só o governo brasileiro que está se mobilizando, inclusive, para que as punições elas possam acontecer, não é só o Real Madrid, não é o Vinícius Júnior, não são só os atletas estrangeiros, mas existe um movimento, pelo menos de pessoas que estão indignadas com a falta de ações que realmente sejam efetivas e que punam as pessoas que praticam esses atos racistas da forma correta. E que isso não deve se privar os clubes nos quais isso aconteceram das punições. Porque o clube não tem culpa. Certo, o clube não tem culpa, mas puna o clube para ver se esse cara, pelo menos na consciência de não prejudicar o clube, ele vai evitar de fazer esse tipo de coisa, porque se a gente não consegue fazer isso de uma forma efetiva na educação, que é muito mais difícil de você corrigir um problema que é educacional de uma população, você faça isso na marra, através das punições, puxando pela orelha. Entendeu? Com punições sejam concretas. Eu sou totalmente a favor, por exemplo, nesse tipo de caso, que a equipe seja rebaixada. Eu quero ver um torcedor fazer um negócio desse, passar 10 anos com portões fechados para nenhum torcedor assistir jogo. É punição grave, mas é para ver se resolve esse tipo de situação. Pra ver se o cara, pelo menos, ele pensa, pô, velho, antes de eu fazer uma merda dessa, desculpa aqui o palavreado, antes de eu fazer uma merda dessa, eu vou pensar pelo menos em não prejudicar a minha equipe. Pelo menos, é o mínimo que uma punição dessa ela pode gerar através de um torcedor imbecil como esses aí. Cara, e a gente tem que levar em consideração também que as pessoas não tratam o futebol como parte da sociedade, sendo que é muito, né? Obviamente a gente sabe que o esporte, o futebol, seja o vôlei, qualquer esporte, ele tem uma importância menor do que outros assuntos. Sim. A política é muito importante e muitas vezes o esporte se exclui, fecha sua casinha e esquece que existem outros cenários, sim, outras realidades. E isso me fez muito gostar do futebol europeu, que eu gosto muito do futebol europeu. Eu sou muito fã, acho um futebol muito evoluído, esportivamente falando. Mas eu aprendi a gostar muito porque eu aprendi muito sobre cultura. Aprendi muito sobre expressão cultural dentro do esporte. Eu acho que as pessoas elas têm que tratar mais o futebol como uma expressão cultural de sociedade e mapear o futebol dentro da sociedade. É por isso que histórias tão grandes como, por exemplo, a torcida do Rayo Vallecano da Espanha é muito forte. É por isso que a torcida do Napoli é muito forte. É por isso que a torcida do Liverpool, que bateu de frente com o governo da Margaret Thatcher, é muito forte. Então, quando a gente coloca na balança e entende o peso das torcidas, da expressão cultural, a gente vai não só tratar o futebol de uma forma mais séria e também mais complexa, como a gente vai também entender arranjos sociais. O ponto específico que eu gosto de destacar isso aqui, Léo, em relação a essas questões, é porque é necessário que essas coisas aconteçam, nesse sentido que você fala, das torcidas se mobilizarem, dos clubes, das confederações mostrarem força nesse sentido, se mobilizarem enquanto sociedade, porque não é justo que algo lúdico, que é sonho e é diversão para tantas crianças, para tantos pais, para tantos jovens como nós, como atletas como o próprio Vini, que sonhou desde pequeno em ser um grande jogador, em vestir a camisa do Real Madrid, cogite sair do clube que ele sonhou jogar por conta de atos como esses.
Eu acho que o esporte ele é algo intocável no aspecto de mancha, no aspecto de destruição, de manchar, de poluir. O futebol, ele não deveria ser... Nenhum esporte deveria conter esse tipo de mancha, porque é algo que na sua essência é puro. É puro. E esse tipo de coisa, ele destrói sonhos. Esse tipo de coisa impede, inclusive, de crianças que são das favelas, como o próprio Vinícius Júnior foi um dia, daqui do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, possam sonhar em dar melhores condições à família através do esporte. Então, o futebol, tipo aí... Ramon, o futebol, ele é do povo. Exato. Ele é do povo. Antes de mais nada, ele é do povo. Mas o povo não se sente representado hoje, né? Pois é. O que eu acredito é isso. Seja política, seja preconceito, seja qualquer um desses aspectos que nós falamos aqui, nada disso pode manchar o esporte, porque o esporte, na sua essência, ele é puro e ele deve se manter puro por conta da importância que ele tem socialmente falando, economicamente falando, inclusive, né? Mas socialmente falando, porque ele toca áreas da vida, da sociedade, em que ele pode realmente ser um objeto transformador de vidas. E cabe às equipes, às federações, às confederações tornarem isso cada vez mais vivo. Deixar esse sonho, deixar essa realidade e não modificar o futebol. Exato. Não tirar o futebol da sua essência. Exatamente. Exato. Eu acho que é isso. E o recado, acho que se a gente pode deixar aqui para qualquer pessoa que está assistindo, ou sei lá, qualquer federação, para um jovem negro, uma pessoa negra, que não esqueça que o futebol é seu. Exato. Não é dos racistas. Exatamente. Não é dos racistas, não é dos políticos, não. É do ou povo. Qualquer tipo de intolerância também. Exato, intolerância. De qualquer pessoa que tente controlar, inclusive os apostadores aí que tentaram também manchar o próprio futebol brasileiro através das manipulações de resultado. O futebol, o vôlei, o basquete, enfim, qualquer esporte que seja, não é deles. Não pertence a eles. Não pertence a eles. O esporte é do povo e é para o povo. Com essa mensagem bonita e essa longa análise aí sobre um tema tão importante, a gente vai encerrando o Mais Fute de hoje. Queria agradecer a você que acompanhou até aqui. Um forte abraço para você. Muito obrigado por acompanhar a gente. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem, tá certo? Toda terça, mais fute, mais conteúdo, mais qualidade para você.